Bem, parece que entramos em uma recessão em 2023. A gravidade dessa recessão é motivo de debate, mas parece ser pelo menos uma recessão leve a moderada, comparável à de 2009. Portanto, é prudente nos prepararmos para cenários adversos e esperarmos o melhor. Devemos ser cautelosos quanto à dívida de margem, especialmente em um mercado de ações volátil. Minha recomendação enfática é que as pessoas evitem a dívida de margem. Brett Johnson, que atuou como CFO da SpaceX e esteve na Broadcom em 2000, compartilhou uma lição valiosa. Ele testemunhou como, em menos de 12 meses, a Broadcom sofreu uma queda de 97% após atingir seu pico. Isso ilustra vividamente os riscos associados à dívida de margem. Mesmo que alguém tenha uma pequena margem de empréstimo, pode ser esmagado durante um pânico generalizado no mercado de ações. Portanto, é essencial ter extrema cautela com a dívida de margem. A economia é cíclica e parece que estamos um pouco atrasados para uma recessão. Minha estimativa é que enfrentaremos tempos turbulentos por 1 ano a 1 ano e meio antes de vermos uma recuperação. Assim como os booms não duram para sempre, as recessões também têm seu fim. Após um período de boom de 14 anos, é natural passar por 6 trimestres de recessão. É uma parte do ciclo econômico. Quanto à previsão econômica, é uma tarefa desafiadora. A economia é influenciada por muitos fatores, e as previsões nem sempre são precisas. No entanto, é importante estar ciente dos riscos e se preparar para diferentes cenários. A economia é conhecida por sua ciclicidade e devemos estar preparados para as adversidades, mesmo em tempos de recorde de crescimento econômico. Bem, é verdade que as recessões não são necessariamente negativas. Passei por algumas delas, e o que costuma ocorrer é que em um período de crescimento prolongado, pode haver uma má alocação de recursos, onde o dinheiro flui para empreendimentos questionáveis. Você já deve ter visto exemplos disso. Em algum momento isso sai de controle, resultando em uma alocação incorreta de recursos, onde as pessoas estão envolvidas em atividades fúteis e sem valor para a sociedade. Nesse cenário, é necessário um enema econômico, por assim dizer, para provocar uma mudança desconfortável. O enema econômico desempenha seu papel ao eliminar empresas que não fazem sentido ou que produzem produtos inúteis. No entanto, há uma lição a ser aprendida aqui. Mesmo que você esteja administrando uma empresa que oferece produtos úteis, não deve operar na borda financeira. É essencial manter reservas de capital para enfrentar períodos de incerteza, porque, historicamente, as recessões surgem de repente. Um exemplo pessoal disso é quando eu estava envolvido com o PayPal. Em março de 2000, arrecadamos US$100 milhões e a demanda estava tão alta que investidores estavam transferindo dinheiro para nossa conta sem sequer um acordo formal. Ficamos surpresos com a repentina onda de investimento. No entanto, em abril de 2000, o mercado de ações despencou e a captação de recursos tornou-se extremamente difícil, mesmo para empresas sólidas. Portanto, a lição é clara: mantenha a saúde financeira da empresa e esteja preparado para tempos difíceis. A economia segue ciclos e parece que estamos nos encaminhando para uma recessão, embora não seja possível afirmar com certeza. É fundamental garantir que o fluxo de caixa da sua empresa permaneça positivo, pois essa é uma medida de estabilidade em tempos difíceis. Embora a recessão possa se agravar, lembre-se de que esses períodos também passam e haverá novos períodos de crescimento econômico. No entanto, provavelmente enfrentaremos desafios nos próximos 12 a 18 meses, pois as correções econômicas levam tempo. Quanto à inflação, esta ocorre quando o governo imprime dinheiro em excesso, criando mais moeda do que a produção de bens e serviços na economia pode sustentar. Isso acontece porque o aumento da quantidade de dinheiro circulante supera a produção econômica, mantendo a velocidade do dinheiro constante. Emitir cheques em excesso sem respaldo resulta em inflação, e a Venezuela é um exemplo claro disso. Emitir enormes quantidades de dinheiro sem controle pode tornar a moeda inútil, como vimos em diversos países ao longo da história. Portanto, os déficits fiscais não podem crescer indefinidamente sem consequências econômicas adversas. Compreendo que tenha sido desafiador sob o governo atual. Não é possível simplesmente criar dinheiro à vontade, porque a verdadeira economia é centrada na produção de bens e serviços, não na quantidade de dinheiro em circulação.
O dinheiro é uma ferramenta que facilita a troca de bens e serviços e a transferência de obrigações ao longo do tempo. Portanto, o dinheiro, na verdade, é um sistema de informação que aloca recursos e viabiliza a troca de bens e serviços. A qualidade desse sistema é crucial, assim como a largura de banda, latência e estabilidade são importantes para uma conexão de internet de alta qualidade. Na mesma linha de raciocínio, o PayPal desempenhou um papel importante na melhoria da eficiência dessa largura de banda do dinheiro. Ao permitir transações em tempo real em vez de depender de cheques físicos e compensações bancárias demoradas, o PayPal ajudou a acelerar a transferência de fundos e a entrega de produtos. No passado, os sistemas de bancos rodando em mainframes com processamento em lote eram a norma, mas o PayPal introduziu um sistema seguro e em tempo real, que era muito mais eficiente em termos de informações. No que diz respeito à concorrência econômica, é notável que as empresas precisam ser altamente competitivas para competir com as empresas chinesas. A China é conhecida por sua ética de trabalho e produtividade notáveis, o que torna difícil para outras empresas manterem-se competitivas. Tesla, por exemplo, é competitiva em parte devido à sua equipe na China e sua ética de trabalho exemplar. Em última análise, o objetivo de uma empresa é fornecer produtos e serviços úteis para a sociedade, e as questões políticas não devem obscurecer esse objetivo fundamental. Além disso, ao avaliar empresas, é importante manter um fluxo de caixa positivo e garantir que haja um buffer financeiro para enfrentar desafios. Prever o final de uma recessão é um exercício complexo, mas é aconselhável manter um buffer financeiro de pelo menos 2 a 3 trimestres para se recuperar e crescer após a recessão. Empresas que não têm esse buffer financeiro correm o risco de enfrentar dificuldades durante períodos econômicos difíceis. Portanto, é crucial que os CEOs de empresas mantenham um olhar atento sobre a gestão financeira de suas organizações. Se mencionasse esses exemplos, ficaria claro que alguns investidores têm demonstrado um notável talento para prever movimentos econômicos significativos. No ano passado, Stan Druckenmiller, por exemplo, antecipou que a inflação persistiria, quando a palavra transitória estava em voga. Na primavera de 2021, ele também previu a recuperação de urso que ocorreu em julho e agosto. Durante uma entrevista realizada por volta da mesma época, Druckenmiller indicou que, se uma recuperação de urso ocorresse durante o verão, ele tomaria uma posição curta. Embora não tenhamos confirmação de que tenha seguido essa estratégia, o rally de verão acabou sendo temporário, provando que ele estava correto em sua análise. Agora, Druckenmiller está prevendo uma aterrissagem difícil em 2023, com uma recessão mais profunda do que o esperado, e infelizmente, essa previsão parece estar se concretizando. Outro investidor notável é Friedberg, que se destacou em 2022. Suas previsões precisas e corajosas, bem como sua habilidade em fazer grandes movimentações de portfólio, o tornam extraordinário em sua capacidade de entender o cenário macroeconômico e tomar ações decisivas. Em relação ao mercado de tecnologia, houve 3 acontecimentos relevantes este ano. Primeiramente, a negociação em torno das grandes tecnológicas era extremamente movimentada, mas essa febre finalmente arrefeceu na segunda metade do ano e agora estamos testemunhando vendas em pânico para cobrir perdas. Em segundo lugar, os reguladores intensificaram seus esforços de supervisão em relação às empresas de tecnologia. Por último, mas não menos importante, estamos observando uma mudança no ciclo de inovação, onde as pessoas estão mais cautelosas com os gastos, pois percebem que os investimentos podem não ser bem fundamentados. No que diz respeito a AOS maiores perdedores de negócios de 2022, FTX se destacou de forma notável. Revelou uma escala surpreendente de fraude e má conduta, o que levanta questões sobre a diligência devida dos investidores e a governança em torno de tais empreendimentos. FTX não apenas falhou devido à fraude, mas também revelou falhas sistêmicas mais amplas, incluindo preguiça sistêmica, viés sistêmico e cegueira sistêmica. Portanto, mereceu o título de maior perdedor empresarial de 2022. Bem, como mencionado anteriormente, escolhi Bob J. Peck, o ex-CEO da Disney, que foi cuidadosamente selecionado por seu sucessor, Iger, há 3 anos. No entanto, a pandemia prejudicou o setor de parques temáticos da empresa.
O grande erro aqui foi permitir que a Disney se envolvesse em uma controvérsia com o governador DeSantis em relação ao chamado projeto de lei Dulce Gay. Isso levou DeSantis a retaliar, expondo os privilégios especiais que a Disney desfrutava no estado. Além disso, houve relatos de que Iger minou Chapek nos bastidores, minando a confiança do conselho. Recentemente, Chapek foi forçado a sair, mas acabou retornando ao comando. Tudo isso tornou a escolha de Chapek como o maior perdedor apropriada. Quanto à pior tendência de 2022, o Fed tentando se atualizar é a mais preocupante para mim, já que parece que estão dirigindo em direção a um acidente. Outra tendência prejudicial é a contínua extravagância de gastos do governo federal, que resultou em déficits e dívidas recordes. Este ano, adicionamos mais 1,65 trilhão de dólares em gastos, e isso parece ser feito de maneira pouco transparente. Uma tendência que merece destaque é o autoritarismo crescente em todo o mundo, mas especialmente preocupante é o conluio entre o governo e as grandes empresas de tecnologia para censurar informações, o que mina a liberdade de expressão. Isso foi ilustrado pelas revelações dos arquivos do Twitter, que mostraram uma relação distópica entre os censores no Twitter e as grandes empresas de tecnologia, bem como burocratas do FBI, DHS e Pentágono. Para Friedberg, a pior tendência de 2022 é a mania das taxas de juros, na qual muitos investidores acreditam que as taxas de juros e as ações do Fed são o fator determinante para o sucesso ou fracasso nos negócios e investimentos. Ele argumenta que essa obsessão com as taxas de juros pode ser prejudicial, pois boas empresas podem prosperar em ambientes com taxas de juros elevadas, enquanto más decisões de investimento não são salvas por taxas de juros baixas. Portanto, ele acredita que é importante voltar ao foco em investimentos sólidos em vez de se concentrar excessivamente nas taxas de juros e no Fed.